De fazer um comentário sobre esses dois livros, que eu acho que pela câmera não vai dar muito, pra ver muito bem, mas tá de cabeça baixa. Enclave e Passagem Estreita. Enclave é do Marcelo Labs, é um livro de poemas, lançado em 2018. E Passagem Estreita é um livro de contos, foi lançado em 2019, se não me engano. Foi em 2019. E o Enclave, só pra fazer uma propaganda rapidinho, ele foi finalista do Jabuti. Apesar que isso não importa, mas importa. Não importa, mas importa, mas importa. Entendeu? E eu queria comentar sobre a questão do espaço que eu vejo nesses dois livros. O Enclave, ele já traz no título a localidade de onde ele morava, não, o Sul, como o Enclave. Não que o Sul fosse um enclave para o Brasil, assim, mas enclave para as pessoas ali, né? Que eram pessoas que acreditam que são alemãs, mas não são brasileiras. O território não é delas, o território é um território, na verdade, pertenceu originalmente a indígenas e deveria continuar pertencendo. E agora que teve esse caos da colonização, então nós deveríamos ser um pouco mais pensando no outro, assim. Então, o Enclave, ele fala muito de uma questão da alteridade com o outro, com o território, porque ele fala que o bloqueio que existe, né, no Sul, é como se fossem essas pessoas não conseguissem chegar onde elas realmente querem, né, esses alemães, né, eles ficam como querendo, alemães não, esses deuses brasileiros, né, que eles ficam querendo ser alemães, mas eles não estão na Alemanha, eles não estão na Europa, né, então então é como se fosse um enclave, uma barreira que não permite isso, né. O que eu queria fazer em relação com esse livro, Passagem Estreita, da Dionise, né? Dionise Carbonieri, a pessoa que escreveu para classe do livro, uma pessoa incrível, uma pessoa super legal. Curto muitas opiniões dela, acho que ela, sem dúvida, é uma pessoa que está dando aula no FMT, provavelmente é inteligente, né? Tem gente que não é dando aula na universidade, mas é raro. Então, eu quero comentar, é que ela contém um conto que acho que se chama Cuiabá. Deixa eu ver aqui. Peraí. Não lembro se esse livro tem sumário. Tem. Cuiabá, 82. Então, ela fala assim logo no começo. É tudo uma questão de geografia literária. Eu sei que deveria usar os nomes da rua de Cuiabá como cenário para essa história, mas a verdade é que morro sem me importar com os nomes dos lugares. Eu acho que essa questão é interessante porque ao mesmo tempo que dizem que para ter uma literatura universal seria necessário uma coisa que todos pudessem identificar, então o espaço deveria ser um pouco mais, eu esqueci a palavra, mas um pouco mais abrangente, né? Uma forma que as pessoas conseguissem reconhecer no espaço. Mas a gente não vê as pessoas falarem que Dostoiévski não é universal, sendo que ele fala de São Petersburgo sempre, e ele fala exatamente os nomes dos lugares e tudo. Mas, voltando à questão do espaço, né, que eu estava falando, eu acho que o escritor, quando ele se encontra no espaço, ele ao mesmo tempo ele imita e ao mesmo tempo inspira. Porque, tipo assim, as tradições, as coisas que se veem, coisas que se interagem, né, afetam o escritor. E isso torna possível novos engenhos literários, né, novos textos. E isso possibilita porque a gente vê como a vida é, né? Mas, tipo, ao mesmo tempo limita, porque o espaço, como uma coisa geográfica, né? Ele, como uma coisa tipo, eu posso dizer, uma coisa saber que aquela rua, eu não sei o que, é um tanto quanto alienante, sabe? Porque, como vou explicar isso? Peraí, um pouco alienante por quê? Porque
É como o Manuel de Barros diz naquele poema. Havia uma cobra de vidro atrás, fazendo uma rua atrás da minha casa. Houve um homem que chegou e disse: não era uma cobra de vidro, era uma enseada. Então, tipo, saber o espaço interagindo com o escritor e, tipo, ele vivendo, indo ao trabalho, indo para casa, indo ao espaço de lazer, ele acaba não percebendo as coisas que estão ao redor dele. Então, às vezes, é preciso um incômodo, sabe? É preciso sentir-se de fora daquele lugar para começar a ver um, um deslocamento de espaço específico, regional, para um espaço universal. É isso que eu acho que acontece no Enclave, e isso que eu acho que acontece um pouco nesse livro, sabe? Passagem Estreita, eu acho que é um pouco o que ela quis dizer também, apesar que eu não sei. Nunca se sabe o que o escritor realmente quer dizer. E então, é, não há, assim, os afetos, as coisas que nos incomodam, elas não tem como não serem universais, porque tudo que afeta o ser humano como indivíduo afeta como sociedade. Tudo que afeta como sociedade afeta o indivíduo. Então, é, então é sempre universal, sabe? A regionalidade e tudo mais é sempre universal. Mas, mas o que eu queria dizer é que o espaço é alienante, né? Porque às vezes ele não te permite viver experiências que você poderia viver em outros lugares, né? É por isso que falam sempre que é bom viajar, que você aprende um monte. Mas como fazer isso vivendo num sistema capitalista, né? Mas enfim, eu queria voltar pro papo do Enclave, né? E eu percebo que esses teutos brasileiros, né, que se acreditam tanto ser alemães, eles não percebem o deslocamento de espaço, não percebem que eles não eles saíram, que seus antepassados saíram da Europa faz muito tempo, que eles só mantêm as tradições, né? Eu acho que as tradições criam o seu próprio espaço, porque eles fazem que há uma coisa, uma vivência ali que mistura com as coisas que só aquele espaço pode oferecer, com os hábitos e tradições que o povo tem. Mas por que é problemático o teuto brasileiro ele acreditar que ele é realmente alemão, que a Alemanha também é o sul? É problemático porque teve um povo antes deles, ó, que, como ele fala no livro, que é o Champlain. Peraí, eu vou ler, tá? Eu não sei falar essa língua também, mas. Peraí. Choklang. O território Choklang. Eu não sei qual é o nome do povo. Deve estar no livro também, mas eu vou precisar depois, eu só vou falar quando eu tiver certeza, né? Eles viveram antes de. Eles viveram lá antes deles e esse território é por direito deles. E, tipo, já que teve esse papo da colonização, já que eles tiveram que sair da Alemanha, tem todo aquele discurso romantizado, não sei o que lá, então eles deveriam aprender a conviver em paz com esse povo. Mas não é verdade. O que construiu-se foi uma rede de opressões, não contra só o indígena, mas também contra, contra os próprios alemães, porque os alemães se exploraram para poder ganhar vida, digamos assim, porque capitalismo é isso, as pessoas só ganham dinheiro explorando a vida dos outros. E, e é isso, assim, né? Esse comentário que eu tenho sobre Enclave, né? E Passagem Estreita, eu gosto desse livro porque ele tem algumas partes assim que ele é metalinguístico, e isso acho que me faz pensar muito como escritor, né? Tem um conto, por exemplo, que fica falando assim: ah, mas como você vai pensar nessa história? Aí ela fala, tipo, cita Lukács, cita outros autores de teoria crítica literária, né? Mas, tipo, a gente pensa assim, aqui no caso dela, por exemplo,
essas regras não foram inventadas para se seguir como a subjetividade da se sente com a mulher, isso assim, no meu caso, eu como um homem negro, ou até mesmo com as deficiências que eu tenho, eu tenho autismo, assim. Então, então essas regras foram inventadas sobre uma outra ótica, né? Foram inventadas sobre uma outra visão de mundo, de uma outra época. Então, não que tipo, não seja, não precisa de técnica para escrever um livro, mas talvez essas regras sejam tanto arbitrárias como uma coisa que não faz tanto sentido. Que é uma coisa, talvez seja uma hora de inventar-se, cada um inventar suas próprias regras, né? E ele, além disso, né, é um livro que tem vários contos que quebram bastante com essa coisa de linearidade de linguagem, né? Tem um que é tipo, acho que é só com praticamente conversas e comentários na internet, isso assim, sendo jogados, assim, e falando muito sobre a linguagem do dia a dia, sobre como as pessoas pensam no dia a dia. Então, basicamente isso que eu queria falar.